Scarpa no Fluminense? Que história é essa, torcedor tricolor? Notícia que vem diretamente da Inglaterra. Vou trazer tudo sobre isso nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Seja bem-vindo. Também tem onde a Prefeitura do Rio planeja abrigar a torcida do Boca Juniors. Principal jornal esportivo da Argentina repercute vitória do Fluminense contra o Goiás e cria de Xerém está brilhando na Europa e assumiu a artilharia da competição. Vou trazer aqui de quem se trata. Então você já sabe, aqui na Central Fluminense, depois da vinheta, eu trago todas as informações. Então vem comigo para você ficar muito bem informado nessa sexta-feira. Meus amigos, para tudo que você está fazendo aí, verifica se você é inscrito na Central Fluminense, clica aí, inscreva-se no canal. Agora vê isso, tu já deixou o like, deixa o like aí, que é muito importante para a gente alcançar mais tricolores aqui no YouTube. A plataforma nos recomendar, a gente segue com o nosso trabalho sério, trazendo todas as principais notícias durante o dia, tanto eu quanto o Capuano. Então vamos começar aqui com as informações para você. Vocês adoram que a gente passa rápido aqui as notícias. Então vamos lá. Prefeitura do Rio planeja abrigar a torcida do Boca próximo a Sapucaí na final da Libertadores. Tem muita gente, né, que desejava e ainda deseja abrir lá Sapucaí para o Fluminense, igual foi na festa do título de 2010, que teve o dilúvio, etc e tal. Só que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro está planejando deixar a torcida do Boca Juniors lá no Terreirão do Samba, segundo o portal UOL. A torcida da Argentina na Copa ficou lá no Terreirão. E estima-se, a imprensa argentina, né, eu já trouxe essas informações aqui, estão estimando que virão 100 mil torcedores do Boca Juniors para acompanhar a final. Então, tem essa questão de já ter cedido aos argentinos na Copa de 2014, o Terreirão do Samba. Aí, sendo assim, gente, eu vou ser sincero, se vão colocar lá no Terreirão do Samba, dificilmente vão abrir a Sapucaí para a torcida do Fluminense. É o que eu acredito para evitar algum tipo de confusão. Por mais de que, os caras estão lá no Terreirão do Samba, dentro do estado do Rio de Janeiro, da cidade, né? Mas, mesmo assim, você botar um grupo grande de torcedores lado a lado, ainda mais tratando de uma final onde os ânimos estarão à flor da pele, o pessoal bebe, etc. A gente sabe, né? O que acontece quando alguém perde, nem todo mundo aceita a derrota como deveria. Então, o planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro é deixar a torcida do Boca Juniors no Terreirão do Samba, pelo menos é a informação que nos traz o portal UOL, beleza? Que é bem próximo ali do Sambódromo da Sapucaí, esse local para quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, beleza? Então, essa é a primeira informação. A torcida do Boca Juniors pode ficar no Terreirão do Samba, segundo informação do UOL. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou compartilhar na tela com vocês, porque a virada do Fluminense chegou lá na Argentina, claro. Chegou e os argentinos ficaram espantados com o que fez o Fluminense, com a facilidade que o Fluminense reverteu um 2-0. Compartilhando na tela aqui com vocês, tá aí o post do Diário Olé, né? Sempre muito ácido quando vai falar de seleção brasileira e de clubes brasileiros, principalmente quando os argentinos levam a melhor. E eles repercutiram nessa virada do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Também repercutiram a lesão do Felipe Melo, como vocês podem ver na imagem, né? E segue aí o que falou
na tradução, o Jornal Olé. Atenção, Boca, virada épica do Fluminense. O time de Diniz começou perdendo por 0-2 contra o Goiás, mas empatou com um gol de Melo, que se machucou, e outro de Ares. No segundo tempo, Colombiano e Keno ambos marcaram 2 gols para a vitória do Fluminense por 5-3. Depois de 2 derrotas e um empate, o rival chinês voltou a vencer, escreveu o jornal. Então a galera tá bem ligada no que tá passando aqui o Fluminense, e provavelmente, né, a torcida tricolor, o Fluminense titular a gente não vai ver nas próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, que são os 2 jogos antes da final, né, o jogo contra o Atlético e o jogo contra o Bahia. Dificilmente a gente verá o Fluminense com time titular ou com jogadores titulares. Talvez a gente pode ver o John Kennedy pegando ritmo, né? Principalmente contra o Atlético, contra o Bahia. Eu também já não acredito que vá nenhum jogador importante, mesmo que fique no banco de reservas, porque realmente, né, dia 4 é logo ali, qualquer problema vai ser difícil de reverter até a final. O próprio problema do Felipe Melo muscular, dependendo, cara, ele pode jogar no sacrifício no dia 4. Eu acho até que ele vai para o jogo no sacrifício. Mas é claro que a gente prefere o jogador 100% sempre para dar o melhor. Então, essa foi a repercussão do Diário Olé sobre a vitória, a grande virada do Fluminense para cima do Goiás. Beleza? Então, antes das 2 próximas notícias, né, eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre comentando, pedindo um abraço para a gente mandar aqui em vídeo. Vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, esse cara tá sempre aqui conosco. Muito obrigado, tá, Marcos, pela sua companhia. O Robson Couto também é frequente aqui, de Nilópolis, minha Baixada Fluminense. Não sei se a galera sabe, mas eu moro na Baixada Fluminense. Um abraço também pro Jonadab de Conha, Espírito Santo. Um abraço também pro Reinaldo de Barra Mansa, aqui no Rio de Janeiro, e pro Walter Mendes de Piracicaba, São Paulo. Muita galera de todas as partes do Rio, do Brasil, acompanhando a Central Fluminense. Muito obrigado. Quer que a gente mande um abraço em vídeo para você? Comenta aí. Bairro, cidade, estado, país. Central Fluminense está alcançando até lá no Japão, hein? Tem a galera do Japão que já comentou por aqui também. Então, vamos avançar aqui. Eu vou compartilhar na tela, porque tem cria de Xerém brilhando na Europa, e não tem muito tempo que ele saiu daqui, não, e não tem muito tempo que ele rendeu uma graninha pro Fluminense. Eu tô falando de João Pedro, galera. João Pedro tá tirando onda lá no Brighton da Inglaterra, tá jogando a Liga Europa. O Brighton foi a grande surpresa da temporada inglesa na temporada passada. Já chegou a 4 gols na Liga Europa e assumiu a artilharia da competição. Liga Europa é correspondente à Copa Sul-Americana de lá da Europa, né? Porque agora tem a Conference League, que é o terceiro escalão, como se fosse uma Copa Comebol, né? A Série C das Américas aí, que criaram na Europa. Eu tenho medo que a América do Sul siga pelo mesmo caminho, né? Ele fez mais um gol pelo seu clube na disputa da Liga Europa. Ele se tornou artilheiro da competição até aqui, empatado com Vincenzo Grifo, do Freiburg, da Alemanha. Muito feliz pelo João Pedro, está evoluindo, foi para o Watford, ficou temporadas lá. Agora o João Pedro tem um porte físico avantajado e logo, logo estará na seleção brasileira. Eu acho até que nessa indefinição de camisas 9, o João Pedro já deve ser chamado, porque ele já está começando a fazer a diferença no Brighton, que hoje, para quem não está ciente, é um dos principais times da Premier League, né? É um dos principais times da Premier League. Então, importante a gente ficar de olho. João Pedro tirando onda aí, um dos artilheiros até aqui da Europa League. Então, vamos seguindo aqui para a última informação, e assim, a mais surpreendente, me surpreendeu também, porque essa notícia vem lá da Inglaterra, um site em inglês. Deixa eu compartilhar na tela. Scarpa no Fluminense, é o que diz site em inglês. Vamos lá. Tá aí o site compartilhado na tela
com vocês. O site é o Nottinghamshire Live, é um site com as notícias do Nottingham, atual time do Gustavo Scarpa. O empresário, segundo o site, buscará o retorno do meio-campista ao Brasil por um empréstimo e alguns clubes já estão monitorando a situação do atleta para 2024. Entre eles, segundo o site, está o Fluminense. Além do Flu, o rival Flamengo e o próprio Palmeiras, o último clube de Scarpa no Brasil, também estão de olho no jogador que atualmente defende as cores do Nottingham Forest, da Inglaterra. Ainda de acordo com a publicação do site, o Palmeiras é o grande favorito, o destino mais provável, na prioridade da disputa, porque ele é ídolo lá. Ele foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, foi muito vencedor por lá atualmente. Ele tem 29 anos, galera. E a gente sabe, né, que a relação de Gustavo Scarpa com o Fluminense, torcida Fluminense, do Fluminense, principalmente, é bem difícil, né, por conta da saída dele por via da justiça em 2017, né? Então, enfim, fica uma situação muito chata, muito incômoda, eu diria, para o torcedor tricolor aceitar o Scarpa de volta. Eu já fui muito sentimental a isso, eu vou ser sincero para vocês. Eu odiava o Scarpa não, que não... Mas agora o Fluminense tá aí às vias de ser campeão da Libertadores. Precisa trazer bons jogadores, se for campeão, é claro, da Libertadores. Vai atrair muitos jogadores de nome importante, bons, para, vou lá jogar no Fluminense, atual campeão da Libertadores, vai jogar o Super Mundial em 2025. Então, o título da Libertadores pode trazer jogadores de bom nível, como o Scarpa aqui no Brasil, né? Tem um interesse de jogar. O Scarpa já disse que não tem nenhum desafeto com o Fluminense ou com a torcida, que até gosta, a galera pega muito no pé do Scarpa quando ele joga, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde que ele realmente nunca jogou bem. Mas essa situação do Scarpa ter saído na época, a gente tem que entender também que houve o erro do Fluminense. O Fluminense realmente tinha problemas para pagar salários. Tudo bem que o Scarpa, na época, forçou em muito essa saída. Ele era muito jovem, mais jovem também. Então, a gente precisa parar também, às vezes, de ser orgulhoso e entender que o futebol funciona assim. Agora, falando do jogador Scarpa, um grande jogador. Se o Fluminense traz o Scarpa no que vem, eu vou aprovar. Traz que o cara é o craque do último campeonato brasileiro. No ruim, gente. O Scarpa é um traidor, que não sei o que, eu não quero ver. Faz igual o Thiago Neves, quando ele voltou lá, saiu do Flamengo e veio pro Fluminense de novo. Beija, escudo, beija, filho da pif, tem que fazer isso pro Scarpa poder se redimir. Mas o Fluminense apenas está monitorando o Gustavo Scarpa e tem a grande concorrência do próprio Palmeiras e do Flamengo. Mas o título da Libertadores pode mudar o nível do Fluminense, de como grandes jogadores vindo da Europa olham diferente. Vou jogar lá no Fluminense, atual campeão da Libertadores, vai jogar o Super Mundial, vai jogar a Recopa. O clube tá direitinho, tá estruturado, tá redondo. Então vou lá jogar no Fluminense. Então é importante que a gente tire esse rancor do coração. Essa coisa do Scarpa foi lá atrás, ele era jovem, o Fluminense estava em outro momento de gestão. A gente vê muito o lado do outro, esquece de ver o nosso também. Mas enfim, cada um tem a sua opinião. Essa é a minha. Qual é a sua opinião sobre isso? Gostaria de ver o Scarpa no Fluminense? Fluminense, segundo site especializado do Nottingham, está monitorando a situação do jogador. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Obrigado por ficar até aqui comigo no final do vídeo. Valeu? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.